Paraxá de nome Vejam. Deuteronômio 11, de 26 em diante, diz assim: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Ora, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles, além do Jordão, atrás do caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Porque estais a passar o Jordão para entrardes a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em observar todos os estatutos e os preceitos que eu hoje vos proponho. Aqui, como a gente leu, é para quando passar o Jordão, quando chegar ali diante dos montes Gerizim e Ebal, que fossem ditas as bênçãos e as maldições. E isso se cumpre, como toda palavra, toda instrução que foi dada a Moisés, Moisés cumpriu ao pé da letra, mesmo que ele já não tivesse mais vivo, mas Josué prosseguiu os seus caminhos. Quando chega lá em Josué capítulo 8, tem a confirmação dessa passagem. Deixa eu só me orientar aqui, só para eu poder colocar vocês no caminho certinho. Em Josué capítulo 8, é a confirmação dessa passagem. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, e por aí vai seguindo, tá? Então seria Josué de 8:31 em diante, em diante, só para orientar os irmãos. Bom, enfim, agora vamos ao texto, para a gente entender com um pouco mais de clareza. Bom, com relação a essa passagem é interessante o seguinte: o Senhor fala a Moisés: veja que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso não chega a ser novidade para a gente, porque todo o tempo nós somos colocados diante da bênção e da maldição. Lá em Deuteronômio 30, o Senhor traz essa lembrança e ainda sugere, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não é isso? E ainda vai falar que se escolherdes o caminho mau, não será por muito tempo a sua caminhada na terra a qual eu estou enviando vocês. Mas se for o caminho correto, vocês serão abençoados e vocês viverão nessa terra eternamente. Porque essa é a bênção que o Senhor tem para o seu povo, essa bênção no sentido terreno, no sentido de reino. Amém? Porque a bênção do Senhor, por mais que a gente tenha o entendimento que é algo espiritual, que é algo maravilhoso, quando a gente vai falar, por exemplo, do Espírito de Deus, quando ouvimos falar sobre a presença, sobre a glória de Deus, como aquele calor, aquela alegria, aquele movimento no ambiente que faz a gente chorar, faz a gente se alegrar, faz a gente querer pular. Isso é algo maravilhoso no âmbito espiritual. E não há nada de errado em dizer isso. Mas não é só isso. Porque o sentido de toda a bênção que o Senhor tem para nós tem um sentido material também. Então eu estou falando que é para trazer, então, dízimo e oferta no altar para que seja multiplicado o teu celeiro. Não é isso. Só que andar na presença do Senhor faz multiplicar a vida e vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós.
Porque vida em abundância não é com abundância. Viver em abundância é viver pleno na presença do Senhor, é viver na shalom, na presença do Eterno. E não uma vida com abundância, porque se fosse assim, os homens mais ricos do mundo seriam do Senhor. Porque se Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, o que impede o Senhor de colocar os seus filhos como os líderes desse mundo em dinheiro, em território? Mas quando a gente entende que o Senhor tem algo além para nós e que o seu reino, que é material, só que não é como esse mundo, ele tem um mundo novo para cada um de nós. Ele tem uma história nova para cada um de nós. Ele tem um nome novo para cada um de nós. Ele tem uma natureza nova para cada um de nós e uma natureza nova para esse mundo. Porque o Senhor tem um território, tem um reino que desce dos céus para que habitemos na eternidade com Ele. Então o reino também é físico. Bom, é interessante que o Monte Gerizim é um monte com uma campina verde, ele tem uma vegetação. Já o Monte Ebal, o próprio nome Ebal, né, significa calvo. Ele é um monte que não tem vegetação, ou pouca, né? Ele é principalmente, assim, a maior parte dele, ele é pedra, literalmente pedra sem vida. Amém? Por quê? O Senhor está mostrando também de forma o quê? Visual. Como que ele começa a Paraxá? Veja, aqui é o monte da bênção, todo verdinho. Ali é o monte da maldição, todo de pedra. Interessante. Só que isso não é, a gente já conhece essa passagem, isso não é o fator da bênção. Isso é importante. O fator da bênção não é a campina verde, como a de Ló, e nem é o deserto, como de Abraão. O Senhor determina o caminho que Ele quer para cada um de nós. Mas nessa situação, o Senhor está mostrando claramente, quando entrares na terra, o monte verde é o da bênção, o monte sem verde é o da maldição, o monte de pedra. E é interessante quando a gente vai ver a raiz dessas palavras. A palavra bênção, brahá, né? Assim como a gente faz a brahá das velas, a brahá do pão, a brahá do vinho, né? Do suco de uva. Brahá, a palavra brahá ou berahá, ela varia, ela é tem como raiz, né? A palavra berer. E berer é joelho. Amém? E se brahá, que é bênção, da mesma forma, ela tem como variante a palavra barur, atah Adonai, bendito, bênção, abençoado. Essas palavras, lembrando, elas têm a sua origem na palavra joelho. Então, quer ser abençoado, meu amigo? Vai para o joelho. O caminho da bênção qual é? O joelho. Sempre foi e sempre será. O legal do hebraico é isso. Traz, às vezes, um alerta que está esquecido. Então, o importante é o quê? Entender que existe sim uma relação entre joelho e bênção. Joelho nunca vai ser raiz de maldição, sempre será raiz de bênção. E a palavra maldição, a palavra kelalá, ela tem origem na palavra kal, ou kalá, que significa literalmente vazio, ligeiro, insignificante. Parecem coisas distintas, vazio e ligeiro. Como assim? Ligeiro é algo rápido, né? Agora, vamos ser sinceros. Quem é que gosta de que algo seja ligeiro? Só a maldição, né? Só coisa ruim que a gente quer que seja ligeiro. Não é assim? Coisa boa a gente quer que seja o quê? Duradouro. A bênção que o Senhor tem para nós, ela é eterna. Tá vendo? Ela não é algo ligeiro.
Mas a maldição, e isso aqui é da boca do próprio Deus, entenda, a maldição, a raiz dela é a palavra ligeiro, é a palavra vazio. Sabe por que isso? É simples. Vou até prosseguir um pouquinho, porque logo à frente tudo isso vai se encaixar de uma forma até mais plena. Em Deuteronômio 11, 28, quando o Senhor diz assim, ó, porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Amém? Essa passagem aqui, vos desviardes do caminho, mas se quiseres andar na maldição, não fazendo a vontade do Senhor, vos desviardes do caminho, literalmente no hebraico, está escrito assim, vesartem min haderer. Vesartem seria e cortados do caminho. Bom, quem é o caminho? Yeshua, Haderer, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E se a gente começa a andar no caminho da maldição, a palavra diz que nós nos desviamos do caminho, nós nos cortamos, nós nos ausentamos desse caminho. E quando nós somos cortados desse caminho, é interessante porque a raiz da palavra sacrifício, né, korban, vai falar também o quê? De corte, de separação, de aliança, não é isso? Brit vai falar também de um corte que é feito no sacrifício. Mas por que então esse corte é bom e o outro corte é mau? Lógico, além da questão das palavras, porque não há como ser cortado do caminho e ser algo bom. Não existe condição, não existe aliança e por isso existe uma separação na palavra. A gente vê muito isso, igual o lehadlik e o behalotha, né? Por que usam termos diferentes? Justamente para mostrar situações, condições diferentes. São a mesma palavra, o mesmo significado, mas por que usam termos diferentes, palavras diferentes? Justamente para nos mostrar, esse caminho é mais profundo do que esse. Esse caminho tem algo mais revelador do que esse. Então, quando a gente está vendo aqui ser cortado do caminho, é no sentido profundo da negatividade. Agora, fazer uma aliança é algo que te aproxima. Aqui é algo que te afasta do Senhor. E ser cortado, ser afastado do caminho, como eu falei, não há como ser algo bom. Não há como ter vida se você está se afastando da vida. Se os seus pés se afastam da vida, com certeza esse é um caminho de morte. Não é à toa que como eu citei em Deuteronômio 30, vai fazer bem essa distinção. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém? E aí voltamos ao que ela lá, lembra? Vazio. Lembra? Como eu falei, ligeiro ou insignificante. É simples até de entender. No vazio, vamos lá, para a gente entender melhor, vamos ao contraponto. Pega aí, vazio, cal. Quando vai se falar a palavra glória, glória vem de kavod, né? Ou peso e glória. Por quê? Por que tem essa relação? Porque a palavra tem esses dois significados, tanto peso como glória. Porque a glória do Senhor, ela tem substância. Lembra? É espiritual, mas também é algo material. Então, a glória do Senhor encheu o lugar. Quantas vezes a gente leu isso na palavra? E a glória do Senhor encheu, lá em Atos 2, a glória do Senhor encheu toda a casa, e a glória do Senhor encheu o santuário. Não é isso? Porque a glória do Senhor, quando é manifesta, a gente sente a presença de forma tátil,
Quem aqui já teve experiência nesse sentido, sabe do que eu estou falando. Você sente o ambiente diferente, mas um peso tão gostoso que você se sente em paz. Você se sente leve de si. E aí, lembra que eu falei o vazio sendo a raiz da palavra maldição? Porque quando somos vazios, somos como um saco plástico no vento. Para qualquer vento que dá, a gente vai em qualquer vento de doutrina, a gente vai aonde agrada, somos facilmente manipulados. Quando estamos num caminho de maldição, o que a palavra fala? Se a casa está vazia, vem 7 outros espíritos piores. Não é assim? Porque a casa está vazia. Se a casa está vazia e não há peso da glória, da presença do Senhor, o que acontece? Vem o inimigo e coloca sobre nós o jugo. E age conforme ele quer conosco. Então, para a gente entender que a gente tem sim que se esvaziar de si. Mas aí é o quê? É uma decisão nossa. Senhor, que diminua eu, mas que tu cresças em minha vida. Que ele cresça e que eu desapareça. Porque quanto maior é a glória, quanto maior é a presença, o que acontecia quando Arão entrava lá no Santo dos Santos? Não se via nada. A ponto dele não conseguir enxergar um palmo do seu rosto, ele não conseguia enxergar absolutamente nada, porque o lugar estava tão cheio, tão pleno da presença do Senhor, que quem é Arão no meio daquela fumaça? É isso. A glória do Senhor tem que nos esconder. Essa presença tem que fazer parte do nosso interior, da nossa natureza, a qual eu posso olhar para nós e falar, olha, você está diferente. Tem alguma coisa em você que eu não sei dizer o que é, mas que eu vejo você com um brilho diferente. Quem nunca ouviu ou quem nunca falou isso? E às vezes a pessoa está até com um semblante triste, está num dia mau, onde perdeu o ônibus, né? Tipo, o salário que era para entrar não entrou, tudo acontece errado, tudo. Você esquece o guarda-chuva e chove aquele temporal, tudo de errado, aparentemente, aos olhos humanos, acontece. Só que é nessa hora que às vezes alguém olha para você e fala, poxa, você está diferente, tem alguma coisa que eu não sei explicar, mas é um brilho diferente, alguma coisa. Você mudou de roupa? Você mudou o cabeleireiro? Você está com dinheiro? O que aconteceu? Porque o povo entende o quê? Que a paz do mundo é o quê? É dinheiro no bolso. Que a paz desse mundo é você não ter boleto. Não é assim? Só que o boleto sempre vem, gente, é uma lei do universo. Então, sempre vem. Então, assim, a gente precisa entender que no meio desse vazio, existe o quê? Existe uma desordem, existe um caos. Lembra? Gênesis 1, de 1 a 3, diz o quê? Bereshit bara Elohim, né? No princípio era o verbo João. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que veio a palavra de Deus e disse o quê? Haja luz e houve luz. Ó, o Senhor, em meio àquele caos de que tinha ainda uma desordem, não que Deus criou a desordem, mas é o processo da criação. Ok? Vou dar um exemplo simples. Não é novidade para ninguém, pastor Alexandre pinta, né? Então, para quem tem o hábito de pintura, a tela branca é o caos, certo? Mas a tela branca faz parte do processo criativo, ok? Se ela fica só tela branca, enquanto ela for tela branca, ela é caos, ela é desordem, ela é algo que precisa estar correto,
está ordenado, está pintado, mas que ainda não está. Então Deus criou a desordem? Não, entenda, é como se fosse a tela branca. Como se fosse a tela ali pronta para que a ordem venha a ser estabelecida. Deu para entender? Fica mais fácil. Por que eu estou citando isso? Porque também existem teorias de que Deus criou primeiro o caos, e aí Deus viu aquilo e vamos dizer assim, se incomodou com o caos que estava ali estabelecido e criou a ordem. É como se fosse uma dupla criação. Fez a primeira criação que entrou em desordem, depois houve uma segunda criação que colocou ordem na primeira. Ok? Só para a gente entender que, na verdade, o que está ocorrendo é somente um processo. E quando o Senhor diz, haja luz, houve luz. É como o pastor Alexandre falasse, de olho para a tela branca, e falasse, já sei que eu vou pintar. Não é isso? Então eu vou fazer palavras do hebraico, como a gente vê lá na entrada, eu vou fazer a mãe de família fazendo o acendimento das velas. Então, assim, faz parte do processo criativo. Amém? Da mesma forma, uma coisa que eu estava meditando, aliás, que o Senhor trouxe ao meu entendimento, que estava em casa muito bem e estava conversando até com o Pedrão, e aí falando sobre shofar, conversando com ele, e aí algo que veio da parte do Senhor, assim, não foi nem, admito, não foi nem algo que eu parei para meditar, mas eu lembrei do texto, a gente falando de shofar, falei, Números 10 vai falar de shofar como orientação, né? Ali começa uma orientação a respeito das trombetas de prata, dos shofares de prata. E aí o Senhor vem e fala suavemente ao meu ouvido, o shofar é para trazer ordem. E eu meditei naquilo, e fiquei encucado. E aí eu lembrei do texto. Por que o shofar é para trazer ordem? Em Números 10, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, faze-te 2 trombetas de prata, 2 shofares de prata, de obra batida as farás e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da revelação. E aí depois ele vai continuando falando dos tipos de toque. Quando for tocado uma vez só, é só os príncipes ou só Moisés, ele vai explicando as formas do toque. Mas entenda, tá a congregação, ok? Quando eu digo congregação, a gente tem antes a gente tinha a noção de igreja como o ambiente, né? Como o templo. Agora é a congregação, ouve congregação, a gente já lembra, Bereshit. Ali, no caso, congregação era todo o arraial de Israel. Amém? Aqueles milhões de pessoas ali reunidos. Sendo que no caso aqui, em Números ainda, não em Deuteronômio, onde muitos já haviam morrido. Mas aqui em Números, a gente tem o quê? Olha, toque o shofar, e quando o povo ouvir, vai entender que estão sendo o quê? Convocados. Quando você está sendo convocado para algo, primeiro, você não tem escolha, no sentido de, não quero não. Não. Convocação é uma ordem militar. Chamou, tem que ir. E acabou. Então, assim, chamou, ótimo. Então, estou aqui. Fala, Senhor. O que isso significa? É a mesma situação de Gênesis. Em meio àquela desordem, entre aspas, onde todo mundo está... Entenda, desordem não é... Como que eu posso dizer? Desordem não é tipo escola de samba, ok? Não é bezerro de ouro, não. Desordem no sentido de que não estão ordenados para um fim. Cada um está fazendo a sua coisa, certo?
Cada um está vivendo a sua vida. Não estão todos no mesmo propósito. Entenda, ok? Digo nesse sentido, tá? Então ali tinha uma desordem no sentido de que cada um estava fazendo as suas coisas. Um estava trabalhando de uma forma, uma estava cuidando da casa, o outro estava, sei lá, varrendo, o outro estava pintando, cada um estava fazendo suas coisas, ok? Lógico, entenda que é só uma metáfora, por favor. Antes que alguém venha falar, não existia tinta no deserto, né? Sempre tem. Então, assim, Então, cada um estava vivendo a sua vida, mas quando houve o toque do chofar, todo mundo, ordenou. Fala, Senhor, o que o Senhor falou através de Moisés, qual é a ordem através de Arão, o que falar, nós estamos aqui para ouvir. E se o chofar, esse Deus, lá em Gênesis, pela sua palavra, trouxe ordem, o que é o chofar mesmo? Tocadores de chofar, o que é o chofar? A voz de Deus. Não é isso? É o instrumento profético que revela a voz de Deus. E o que a voz de Deus fez em Gênesis? Trouxe ordem. O que a voz do chofar tem que trazer no ambiente? Ordem. Então, quando a gente chega no ambiente, muitas vezes a gente vê isso aqui em seminário de chofar. Você chega no ambiente, tem 15 tocadores de chofar, cada um tocando num ponto diferente, num momento diferente. Um está tocando o tequia, o outro está tocando o chevarim, o outro está tocando... Está um caos no ambiente. Você não trouxe ordem. Então, peraí. Então, primeiro tem que ser aliado o quê? Os tocadores de chofar. Primeiro tem que ser aliado o quê? O propósito. Para que a gente possa trazer ordem à congregação, primeiro tem que haver ordem na voz de Deus. Porque imagina, o pai e o filho, se o filho falou tudo, se Yeshua falou, repetiu tudo que era da vontade do pai, mas o pai fala A, Yeshua fala B, trouxe ordem? Trouxe o quê? Desordem. Por isso que Yeshua fala lá em Mateus 7 o quê? Não pense que eu vim abolir a lei, não pense que eu vim criar algo novo, mas permanecer como sempre foi, certo? Eu não vim trazer algo novo, eu não vim acabar com a lei, eu vim trazer uma revelação, eu vim trazer uma plenitude a essa palavra, para que agora venha ter um entendimento pleno de como é essa lei, de como é essa graça, de como deve ser a minha fé. Porque se o Senhor nos salva pela graça mediante a fé, e isso não provém de nós, mas do Pai, peraí, se cada um vive uma fé, ou se cada um vive de um jeito, repito, não há ordem, mas há um caos. E o que Yeshua nos ensina quanto ao caos? Que a casa dividida não prevalece, não subsiste. Então, se hoje vemos congregações com pensamentos diferentes, seja cristãs ou judaicas, não importa, se tem uma linha doutrinária que é superior à palavra de Deus, já está, querido, abraçado no caos. Então que possamos abrir mão desse caos, abrir mão dessa doutrina que separa, mas que possamos nos unir na palavra. Porque a palavra é uma só, mas se um entende A e o outro entende B, não há unidade. E nem vai haver. Amém? É saudável, entenda, que eu também não estou querendo dizer que se alguém fala, se o pastor Alexandre fala uma coisa e eu entendo outra, eu não estou aqui para dividir a congregação com ele. Então quem defende isso vai com ele para lá, quem defende isso vem comigo para cá. Longe de mim, pelo contrário, a discussão ela deve ser saudável para que haja uma unidade. Porque vai ter um momento que ele vai chegar e falar, realmente não é isso. Eu tô ok. A ideia está certa aqui, mas eu estou errando na forma, ou estou errando, sabe, no caminho que eu estou fazendo. Mas, você está falando uma coisa interessante, que isso pode se encaixar aqui e a gente formar uma unidade. Amém? É saudável a discussão, desde que não haja
separação. Deve haver unidade, porque, repito, a casa dividida não subsiste, não prevalece. Amém? Amém. Então, voltando, se a casa está vazia, se eu estou em maldição, o Senhor se afastou de mim, logo eu sofro. Mas quando o Senhor vem e nos preenche, incrível, a nossa sensação é de leveza. Mas é uma leveza do pecado? Não, é uma leveza de mim. E isso é maravilhoso, de saber que eu não estou fazendo mais aquilo, já não sou eu que vivo, mas que Cristo vive em mim. Já sou eu que estou fazendo a vontade dele, não mais a minha. E agora eu estou vazio de mim mesmo. Amém? Amém. Bom, admito que eu ia falar mais coisa. Admito que eu ia falar muito mais coisa. Vou falar só mais um pouquinho, só para a gente não ficar... só para complementar um pouco dentro desse tema. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, não precisa abrir, Paulo vai falar sobre a plenitude, o peso da glória do Senhor. Ele vai falar, né, que a gente deve não andar como a nossa vontade, mas buscando a plena glória do Senhor. E é interessante que ele faz um trocadilho, porque a palavra kavod é peso, mas também é glória. E aí Paulo o que faz? Ele usa como expressão nessa passagem, ele usa kaved, kavod, ou seja, o peso da glória. Mas a glória não tem o sentido de peso, de algo substancial, de algo material. Então, por que ele está falando isso? Para entender que a glória do Senhor é uma substância, um peso, é algo palpável, algo tátil, mas que é do Senhor. Não é algo que você vai encontrar em mais lugar nenhum. Porque esse vazio que nós temos em nossa alma, o Senhor fez para que Ele seja aquilo que nos preenche. E a gente busca ser preenchido de várias formas. A gente vê isso nesse mundo e a caminhada de todo mundo aqui foi a mesma, tirando as crianças que já nasceram, né, na casa do Senhor, mas aqueles que têm a sua caminhada no mundo sabem do que eu estou falando, que a gente se sente vazio e acha que vai preencher esse vazio de inúmeras formas, seja com bebida, seja com droga, seja com relação sexual, seja com muito trabalho, seja com muito dinheiro no bolso, seja com o que for. E acha que assim vai ter a paz e vai ter aquele buraco, aquele vazio na alma preenchido. Não. Porque o peso da glória, a kaved kavod, o peso da glória pertence ao Senhor. E quem preenche é Ele. E como que Ele preencheu, lembrando no Gênesis, através da palavra. E quem é a palavra? João vai falar, no princípio era o Verbo. Amém? Amém. E para encerrar, só uma constatação, uma vez a gente estava conversando sobre isso. Não sei se o pastor lembra, mas é algo interessante. Não é nem algo da palavra, mas eu acho interessante uma coisa que está até na língua portuguesa e me chamou a atenção. Não sei como é nos outros idiomas, mas eu acho isso interessante. Quando você fala uma frase qualquer, o que é uma frase? É um conjunto de palavras, ok? Agora, quando o conjunto de palavras ele é ordenado, ele está centrado no verbo, aí essa palavra, aí esse conjunto de palavras já não se chama frase, se chama oração. Então, aonde que eu quero chegar? Se o teu conjunto de palavras não tem o verbo no meio, é só frase, meu amigo. Quando a gente vai se comunicar, com qualquer um, mas principalmente com o Senhor, que nossas palavras não sejam palavras, que sejam frases soltas, mas que sejam boas orações, centradas no verbo que é Yeshua. Amém? Shabbat Shalom.